E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um VFBcast, nosso 39º episódio. Tô com a Thay Barbosa, uma piercer nômade que fica fazendo guest em vários lugares. E também ela é integrante do coletivo Sala Solidária. Thay, muito obrigado por aceitar bater esse papo, muito legal ter você aqui. Obrigada, Vini. Obrigada a você por convidar. Você foi bastante carinhoso com a gente no geral. Nosso cabelo tá parecido, né? Agora que eu percebi também. Eu acabei de perceber que a gente fez uma combinação, né? A gente botou todo mundo uma blusa preta, um cabelo azul, aí tá. Eu pintei há duas semanas, tipo, eu queria pintar só as pontas. Mas aí, tipo, minha namorada fez merda nas pontas, aí ela falou, quer saber? Vamos pintar tudo, eu só não pintei o side cut. Mas o resto todo tá É tudo assim que pintado. começa, tá? Não, É relaxa, assim que começa. já tive cabelo todo vermelho já tive cabelo pintado já. Essa aqui, a última vez que eu tinha pintado, eu não pintei, né? Eu só descolori e deixei louro. Mas é isso. É uma forma de pintar também, pô, a galera. Sim, sim, sim. Nem Porque todo não, mundo gosta do tonalizante, vai saber. eu tinha descolorido porque eu ia pintar, aí tava curtinho. Aí eu falei, cara, ficou tão legal, vou deixar. Aí deixei. Aí cresceu, aí ficou só com aquelas mechas perdidas, descoloridas, aí eu resolvi pintar. Mas é isso, eu sempre fico pensando, Retocar. eu sempre fico com vontade de pintar. Então daqui a pouco eu vou cortar o cabelo, vou raspar a cabeça, vou pintar, aí vou deixar crescer, aí vou pintar, essa coisa. É uma forma diferente de expressar o humor também, né? Querendo ou não. Sim, e ele combina com o meu largador. Tipo, Muito bom. combina um pouquinho. Aí é bonito, fica legal. Mas beleza, vamos parar de falar de mim, vamos falar de você. Primeiro, você é de onde e como é que surgiu também a sua relação com arte em geral? Tipo, seja eu não sei se tá lado artístico, de desenho, não sei se você tem essa conexão, mas você deve ter uma conexão com isso. Como é que surgiu toda sua relação com isso e também sua relação com tatuagem, com modificação em geral, sabe? São três perguntas. De onde você Bom, veio e como surgiu sua relação com arte e sua relação com modificação, porque eu acho que tá, tipo, meio englobado as duas, né? sim, tudo bem. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, originalmente da zona oeste do Rio de Janeiro, mas assim como hoje eu vivo viajando, minha família também gosta muito de se mudar, então a gente se mudou bastante por aqui. Aham. Inclusive, esses dias eu estava pensando um pouco sobre onde começou, né, essa visão assim pela arte no geral, mas também pela parte corporal, né, no como isso começou. Porque eu tive alguns insights fazendo roda de conversa, né? Porque querendo ou não, a gente sempre pergunta para as pessoas como elas começaram. Sim. E ouvindo a história de um ou outro, a gente acaba desbloqueando algumas memórias de infância que eu nunca teria identificado como alguma coisa para perfuração. Então, eu me vejo num primeiro momento, assim, com 4, 5 anos, quando tinha uma vizinha minha, né, que de vez em quando me olhava para minha mãe poder fazer algumas coisas, né, trabalhar em algum dia que aconteceu alguma coisa, ela precisou deixar com a vizinha, enfim. E essa vizinha costurava. E uma coisa que eu achava hiper interessante era tentar reproduzir os padrões de costura, né, de ponto, não no tecido, na minha mão. Então, eu pegava a agulha, botava ela com a linha, e não sei se você fez isso também como criança. Nunca me Muitas lembro. pessoas que eu conheço Aham. do piercing fizeram exatamente isso também. Uhum. Mas basicamente você pega a agulha e você vai enfiando ela bem na superfíciezinha na pele, assim, no Aham. mais fininho possível. Só que eu fazia isso com a agulha e com a linha. E eu gostava de fazer desenhos na minha mão Ai. dessa Aham. forma. Então, isso é uma memória que eu desbloqueei numa roda de conversa, assim, que eu nunca teria lembrado dela. E uma outra que eu tive Você chegou a conversar com recentemente a sua foi mãe de sobre isso que depois de muito tempo? ainda não tive a coragem. Porque talvez ela. Porque talvez ela saiba, ela tenha brigado com você na época e, tipo, ela pode Sim! falar mais Não, mas sobre, tem né? uma pior, tem uma pior. Essa agora é ainda pior, porque eu acabei de ter a realização de que minha mãe talvez tenha me influenciado pro lado da perfuração. A própria. Uhum. Porque, bom, primeiro que eu crescendo, minha mãe fazia faculdade de enfermagem, então completamente errado, crianças não façam isso em casa, mas de vez em quando ela voltava do hospital com um brinco novo na orelha. Hum. Eu tinha toda aquela conversa de fazer com as amiguinhas de hospital. Ah. Então começa por aí que eu vi isso acontecer e eu achava bastante interessante. Mas a parte que eu acho que é chave é que quando eu era bem pequena, minha mãe foi mãe solteira por um bom tempo, né?
E ela gostava de me dar uns mimos porque eu era uma filha mocinha e ela queria me fazer de boneca. Uhum. E a partir ali dos meus 7 para 8 anos, ela começou a comprar umas cartelas que eram uns brincos que eles eram, não adesivos, magnéticos. Ah, tá, sim, sim. Magnéticos. E começou uma febre nessa fase da minha vida de todas as crianças da escola também adoravam esses brincos magnéticos. Então, era uma colocação, claro, que nunca ficavam só aqui na orelha, encaixadinho no lóbulo, né? Eventualmente a gente ia subindo até onde o ímã funcionasse, enchia a orelha inteira com joia. Tinha gente, eu me incluo nisso, né? Que botava pelo nariz. Quantas vezes você É, tentou colocar na boca? no nariz é foda, porque depois você aspira ou na boca você engole, né? Pô, Sim. sim. Não, e essa era uma das maiores broncas da minha mãe, que ela me Uhum. via fazendo essa parte, ela falava, você vai respirar essa merda. Desculpa o palavrão. Não, pode falar, relaxa, relaxa. Mas mãe carioca é um negócio um pouco Sim. diferente. É, carioca já fala palavrão. Mãe carioca aí. Eu também sou Como se carioca, né? fosse vírgula. Também sou de lá, então, tipo, acostumado. Uh! Pois é, então você sabe como é que funciona, né? Enfim. Uhum. Então ela já me dava umas broncas assim por medo, né? De eu fazer exatamente isso, de eu respirar, de botar aqui perto no tragos, por exemplo, e ir pra dentro do canal aditivo. Sim. Ela me tinha essas broncas de vez em quando porque eu gostava de inventar. E eram 500 cartelas, assim. Ela voltava do centro da cidade, volta e meia ela voltava com algumas, com desenhos diferentes, com pedrinha diferente. Bom, parando pra analisar isso, eu acho que minha mãe foi uma das pessoas que mais me influenciou. É, querendo ou não, foi tipo uma forma de você experimentar, tipo, né, tipo, um viés A estético, imagem, né? né? É, tipo, você sempre fica pensando, né? Que nem aquela pessoa quando você é criança, gosta de desenhar o pai ou gosta de se desenhar, querendo ou não, tipo, Exato. isso já é uma influência, tipo, pra tatuagem, ou nem pra tatuagem, mas pra Sim, desenho mesmo em claro. geral, né? Para Legal. desenho eu não tenho o mínimo jeito. Eu adoro agulhas, funciono muito bem com agulhas. Agora, não me dá agulha com tinta. Aham, Não vai sair bem. Já fiz uns testes, não, não foi legal, não deu muito certo. aham. Então, não é pra mim, de verdade. Meu Mas então, negócio é só com a agulha mesmo. então, quando você era criança, adolescente, assim, você nunca, tipo, desenhou muito. Você desenhava só padrão, né? De criança, mas nunca, tipo, teve aquela vontade de desenhar nem nada. Eu não tinha muita paciência, Ah, pra tá. ser sincera, assim. Eu nunca fui muito paciente. Uhum. Então, era legalzinho fazer um desenho ou outro, mas a paciência de aperfeiçoar eu não Sim. tinha. É, eu também sou um pouco assim. Quando falava de pintar, então, me esquece, porque eu começava a pintar, quando eu vi que eu já estava muito tempo ali fazendo aquela mesma coisa, começava a me dar um nervoso e eu precisava largar. Uhum. Então já não era muito realmente comigo essa coisa de desenhar, de pintar pequena. Sim. É, então você nunca, então, assim, na sua carreira, você nunca pensou em ser tatuador, então? Não, Nunca nunca se... cheguei nem perto dessa ideia. Ah, Não, tá. Ah, meu rolê sempre foi a perfuração. entendi. Você começou, assim, você chegou a fazer uma faculdade, chegou a fazer algum curso, ou você já, tipo, começou? O Sim, que você fez? sim. Eu fiz relações internacionais. Hum. Não tem absolutamente nada a ver com a área de perfuração. Ah, não, não. Ah, mas é difícil fazer uma faculdade que tem a ver com perfuração. Só se for, tipo, não sei. Até Só se for enfermagem a pode área ter da alguma. saúde, ali acontece, né? Mas relações internacionais tem uma relação muito interpessoal, né? E querendo ou não, você trabalhando com Sim, modificação, você tem que ter uma relação interpessoal muito forte, né? Mas aí você chegou a se sim. formar ou você só. Cheguei a me formar, eu entrei na faculdade com a cabeça de que eu queria trabalhar com RI, porque eu queria ir para consulado e fazer prova para o Instituto Rio Branco, para Itamaraty, assim, uma coisa bem, bem louca, uma cabeça muito diferente. Sim. E Mas foi por conta até um própria, não foi momento, influenciada pela sua mãe? Ou. mais ou menos, ah, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque na real, assim, do fundo, eu sempre quis fazer alguma coisa que me levasse a ajudar outras pessoas. E eu sempre pensava nisso de uma maneira de cuidar, né, fisicamente, meter a mão ali e, de fato, fazer alguma coisa. E eu cresci com a minha avó me falando sobre fazer medicina, exatamente porque eu já tinha essa veia do cuidar, eu sempre gostei de cuidar, sempre me ofereci para ajudar a cuidar. e sua mãe, você Sempre falou foi que realmente um lado meu. é enfermeira também, sua mãe, né? Sim, só que aí é que tá, minha mãe começou a enfermagem já mais tarde, eu já era mais velha. Ah, tá, entendi. Ela demorou um tempo para fazer a faculdade. Quando ela começou a faculdade, eu já E- estava num nível que eu pegava os livrozinhos dela para ir de ratinha, assim, sabe? De vez em quando. Mas você acha que isso influenciou você? Não, Eu acho que não, influenciou porque você isso já era um pensar. desejo bem anterior. Ah, tá. Uhum.
já era um desejo bem anterior, assim, essa minha coisa de cuidar de pessoas. E eu sempre cresci também com alguns conselhos, né, religiosamente falando. Eu sou um bandista, então nas casas onde eu frequentava sempre se passava o conselho do fazer a caridade, né? E isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça com força, sempre foi uma coisa que eu prezei muito. E eu via o ato de você trabalhar com saúde, por exemplo, de você cuidar de outras pessoas como uma forma de caridade também, de você oferecer a mão, oferecer ajuda. Legal. Então, isso foi uma coisa desde muito pequena, na minha vida que eu sempre carreguei. Por acaso, minha mãe foi fazer enfermagem também e eu achei maravilhoso. Quando ela começou, para mim era uma inspiração. Porém, quando chegou a minha hora de escolher e eu decidi que eu também queria fazer enfermagem, eu fui proibida. Ué, pô. Porque exatamente nessa fase foi a fase que minha mãe não tinha tanto tempo e tinha terminado ali o mestrado dela também, né? E estava naquela fase de fazer concurso, de contratação, e ela via que isso era um mercado muito, muito complexo, muito saturado também. E ela me proibiu de fazer, porque ela falou: se você fizer, você vai ficar igual a mim e não vai arrumar emprego, então você não vai fazer. E foi Caramba. meio que Aham. uma trava. E Isso aí aqui. nessa hora você para e pensa: o que que eu posso fazer da minha vida se eu não for fazer o que eu queria fazer, né? Então, começam-se a buscar outras opções. Um belo dia, meu pai veio conversar comigo, porque eu sempre tive gosto por idiomas, por aprender línguas diferentes. Então, ele veio conversar comigo e perguntou: por que você não faz RI? E aí eu pensei: Ele tem, vou ele, tá- ele pesquisar, ele tem uma quem relação com a sabe? RI ou não? Não, nenhuma. Meu pai é advogado. Ah, tá. Inclusive, direito foi uma das matérias para qual eu prestei o vestibular, mas também foi só de onda, assim, para dar uma honra ao papai. E depois falei: beijo, isso não é o que eu quero. Obrigada. Aham. Mas fui para um lado parecido, né? Porque querendo ou não, eu queria ali fazer um Itamaraty, enfim, ir para consulado. Sim. Então, ainda era uma coisa próxima. Mas aí aconteceu uma coisa que para mim foi sei lá, talvez uma virada de chave, né? Que eu me vi uma vez tendo uma conversa com um antigo namorado meu, que estava numa fase de não saber realmente o que ele queria da vida dele, né? Porque ele queria seguir o que ele amava, mas o que ele amava, teoricamente, não tinha mercado também. E eu dei um conselho pra ele que depois eu passei o resto da noite pensando: porra, eu tô dando esse conselho pra outra pessoa, mas eu não sigo, né? Normal, normal. Ah, não é mais pra Fiquei namorar. analisando. É uma pessoa próxima, assim. Exato. Então eu fiquei pensando, porque eu falei pra ele: cara, pensa bem no que você vai fazer, porque também não adianta você escolher uma coisa que você odeie, né? E no caso, por exemplo, dele, e já pra mim quase naquela fase que eu já tava meio saturada, a ideia de ficar no escritório com o ar-condicionado ligado, atrás de um computador o dia inteiro, trabalhando para terceiros, isso já era uma coisa um pouco incômoda, né? Sim. Pra gente já não parecia uma coisa tão legal. E aí eu lembro de ter dado esse conselho pra ele e o resto da noite eu passei pensando: caramba, o que que eu tô fazendo? Cara, Então, né? eu Que penso eu dou nisso o até. conselho, mas eu não sigo. Não, mas eu também, assim, eu penso nisso até hoje em dia. Tipo, eu trabalho numa empresa super tradicional, assim, não é presencial, é híbrido, mas também é uma coisa, escritório e tal, mas às vezes, cara, às vezes você tem que, tipo. Às vezes é tudo fácil, né? Então trabalhar assim, às vezes, Sim. para juntar uma grana, para depois conseguir fazer outra coisa e tal. Mas aí. Mas aí ele seguiu essa dica sua ou você não sabe? Seguiu, por acaso seguiu, ele continua fazendo o que ele ama até hoje, é ótimo, fico muito feliz por ele, a gente ainda tem algum contato, eu sempre incentivo. Que bom. Mas isso acabou me virando também. E nessa época eu já estava no final da faculdade, né? Já na época de começar a decidir para qual lado eu queria ir, porque a RI tem um leque enorme de opções. Uhum, E foi quando eu desisti de fato dessa vida de consulado, né? sim. Eu tenho um E amigo. pensei: bom, desculpa, pode continuar. Não, não, eu tenho um amigo que também fez RI, ele chegou para Portugal fazer RI e ele desistiu e hoje é tipo, fez gastronomia e hoje cozinha, tipo, acho que não sei, ele não chegou a ser chefe, mas assim, ele tipo, tá numa puta cozinha num hotel em Portugal, sabe? Tipo, vivendo o sonho, Uou! tá tipo assim, tá vivendo o sonho dele, assim, vivendo o sonho, assim, tipo, ele tá muito feliz lá fora e, tipo, às vezes a vida dá essa, né? Tipo, abre uma Sim, oportunidade e você, tipo, vai pra outra e que, tipo, caralho, é isso que eu quero, sabe? E ele tá lá, tá exatamente. quase casado, tá. Obviamente, não é fácil, né? Tipo, tá morando um quarto alugado, mas assim, tipo, tá vivendo o sonho dele lá, tipo, trabalhando na cozinha, sabe? É muito foda. Mas Fazendo o continua. que ele gosta, né? Isso é Sim, legal. sim, sim. Bom, nessa fase aí da faculdade foi quando eu realmente decidi que eu precisava fazer alguma coisa que tentasse encaixar um pouco do que eu amava também,
senão eu ia sair dali trabalhando, sei lá, ou realmente, né, ir para um consulado, né, ou eu ia acabar trabalhando com comércio exterior, que também era uma coisa que não me agradava nem um pouquinho. São áreas muito, Então, muito tradicionais. Não tradicionais, mas as pessoas são são, tradicionais, né, em geral. exato, exato, são muito tradicionais e você acaba se sentindo travado também de talvez expressar quem você é, né? Sim. E para mim isso era um empecilho, porque, por exemplo, hoje, quem vê, eu tenho 500 tatuagens espalhadas pelo corpo. Quando eu poderia fazer isso se eu realmente trilhasse o caminho para ser diplomata? Nunca, não, nem Eu não pode, ia não poder, sei. né? Não tem como, né? Infelizmente não tem como. Então, nessa época foi quando, por acaso, apareceu também uma professora na minha vida que me levou para um outro lado, né? Que foi exatamente para os cuidados de direitos humanos e afins. Então, eu comecei a estudar conflito internacional. Eu comecei para uma área muito mais humanitária, né? E me interessar já ir para um trabalho mais em ONGs. E cheguei a trabalhar em uma, inclusive, que era uma da qual essa professora era parte, por acaso, assim, foi uma coisa bem desconexa, mas por acaso chegou a acontecer, enfim. E eu acabei descobrindo meu amor pelo humanitarismo. E foi para esses lados que eu me formei realmente. Então, eu terminei a faculdade indo para conflitos internacionais, né, que era uma parte do estudo, e a outra era para direito humanitário. Caramba, Então, isso aí é realmente meu lado. tipo, tá, voltando um pouco, beleza. Quando que surgiu o piercing na sua vida, então? Tipo, do lado pessoal, não precisa nem ser no trabalho, assim, tipo, eu sei que o piercing já surgiu lá atrás, quando você era criança, mas assim, quando é que você, tipo, fez o primeiro piercing? Quando é que, tipo, você realmente começou a criar gosto, não em trabalhar, mas criar gosto em pôr e tal, porque, né? Então, eu sempre fui muito medrosa. Uhum. Eu tenho um histórico péssimo com agulhas. Quem me conhece sabe que eu sou medrosa. Eu tenho medo de agulha, sim. Cara, muitos Eu vou para piercings ser são assim, perfurada chorando. é bizarro, muitos piercings são assim. Eu tenho muito medo de agulha real, assim, é quase nível fobia, só não é nível fobia porque eu consigo segurá-las e trabalhar com elas, né? Mas Aham. enfim. Então, eu demorei muito a ter meu primeiro piercing, inclusive que a minha mãe falava que ela não queria quando eu era menor de idade, porque ela dizia que eu ia ficar de madrugada chorando no ouvido dela porque estava dolorido, Ah, e ela não queria. Então, até eu virar os 18 anos, eu era realmente proibida e não tinha como fazer, né? E tinha muito medo de tentar fazer por baixo dos panos, obviamente. aham. De novo, Também, é mãe que também, né, carioca. tipo, a mãe começa a falar, às vezes nem é medo dela, às vezes, tipo, você cria uma subconsciência que, tipo, pô, não, vou sentir dor, vai ser ruim, vai ser uma merda, vai ser uma merda, aí você fica com isso na cabeça. Exato. Aí, Então eu fui fazer ali o meu primeiro lá já nas casas dos 20, quase. caramba, Já aham. com quase 20 anos eu fiz meu primeiro piercing, foi na aba nasal, eu já estava na faculdade, inclusive, foi meu primeiro. É, Pouco depois, né, Foi o cerca que de que você um ano fez? depois, foi aba nasal no estrio, um ano. Tá. Uhum. E pouco depois, eu tinha muita vontade de perfurar o septo também, e muito medo ao mesmo tempo, até um belo dia que eu estava indo para a faculdade, vi uma menina que devia ter uns 14 anos, com as perfurações, uma de cada lado no nariz, e o septo, que é hoje, Ah, no caso, inclusive, que eu tenho. aham. Então eu pensei, cara, se ela, que deve ter uns 14 anos, tem coragem para fazer isso, não é possível que eu não suporto. Então eu resolvi fazer a perfuração, não foi a coisa mais O septo inteligente da minha vida. septo é foda, septo... Cara, assim, eu fiz septo no Galeria do Rock, assim, assim, Galeria do Rock, que nem sei se é piercer ou é tatuador que dá uma de piercer. Assim, foi horrível, deu demais. Obviamente eu devo ter feito errado, ou feito com, assim, método errado, mas assim, não foi uma experiência muito boa. Tanto que eu tirei depois de um tempo, porque nem gostei. O meu experiência não chegou a ser horrível, porque foi muito rápido. Assim, realmente foi muito rápido. A mulher deu uma porrada com um catéter no meu nariz e tava ali, entendeu? Hum. Então não teve nem muito espaço Mas para reação, foi você só a lágrima fez. descendo. Você fez com um piercers mesmo, você já tinha uma Fiz com noção uma de tipo. perfuradora, assim. Ah, tá. Legal. Assim, não uma noção, eu tinha um medo. Ah, É um tá. pouco diferente. Eu pensava, bom, se ele é um perfurador, ela é uma perfuradora, são profissionais, devem saber o que estão fazendo. Infelizmente, eu estava errada. Mas Aham. foi o que eu pensei, então eu falei, não, então eu vou fazer tudo bonitinho. Coragem de fazer em farmácia, por exemplo, eu nunca tive. Não, Nunca tive. Vi muito acontecer errado antes mesmo de eu sonhar com perfuração na minha vida, então não tinha deve essa ter, vontade. deve ter gente próxima que deve ter feito, né, amiga sua e tal. Tenho primos Ah, Tenho primos
fizeram assim no meio da adolescência e eu só vi dar problema. Então eu não queria aquelas experiências pra mim também, eu tava Ah, que bom. evitando. Pelo menos já tinha uma. Pelo menos você não recorreu a isso, né? Pelo menos. Exato. Mas começou por aí, minhas primeiras perfurações, e era também uma forma minha, na verdade, nessa época, já quando eu comecei a ter meus primeiros dois piercings, né? Era uma época de tentar resgatar quem eu tinha descoberto que eu era na minha adolescência, que foi quando Hum, surgiu a fase emo da vida, né? Que nunca foi uma fase, infelizmente, para minha mãe. Então, era uma forma para mim de tentar resgatar um visual que me agradava muito, mas que eu nunca tinha tido a oportunidade de ter, né? Porque tinha umas mil restrições de você ser um adolescente, né? Você cara, muitas vezes não pode comprar a própria roupa, botar é, piercing só se tiver autorização. é que eu tô hoje em dia, tipo, eu tô, assim, obviamente quando o emo era alto, eu era criança, né? Tipo, eu tinha, sei lá, 9 anos, 8 anos, então assim, podia ser, podia, mas eu era muito criança pra ter isso, né? Tipo, emo normalmente era da adolescência, né? 12 pra frente. É, e hoje em dia, tipo, hoje eu tô vivendo assim, tipo, o que eu gostaria de ter vivido naquela época também porque meus pais, tipo, eles sempre foram muito liberados, eles foram abertos, mas ao mesmo tempo eles tinham o viés dele, então segurava de certo ponto, tava me moldar ali, é normal, como qualquer pai, né? Então, tipo, depois que eu fui ficando mais adulto e tal, eu fui ter minha época metaleiro, então eu usava essa camisa de banda, cabelo grande. Aí depois eu comecei pra. Aí eu fui pra fase emo, eu tô na fase emo agora, e tipo, também é aquela coisa, eu acho que eu não vou sair. E a fase que eu mais me encontrei, que eu mais gosto de mim, que eu mais me sinto mais bonito, mais feliz comigo mesmo. Então, assim, é muito bom quando a gente se encontra assim, né? Então, É quando a estética se encontra, né, com quem você é, porque eu acho que muito também da gente que tem mais esse lado da arte corporal, muitas vezes também a gente usa isso como uma forma de mostrar quem a gente é por dentro, né? Então, sim. às vezes as pessoas acham que você tá fazendo, sei lá, você tá pintando o cabelo que você quer ser rebelde. Cara, eu rebelde, eu esperei fazer 20 anos pra ter um piercing, eu sou rebelde da onde? Tipo, Entendeu? pô, Da onde saiu tô minha com, rebeldia? tô com 25 anos, acho que eu vou ser rebelde agora. Eu não quero ser rebelde agora, eu só quero, tipo assim, ter vontade de quero fazer, sabe? Se fosse Exatamente, é a rebelde, eu única faria coisa com que eu tô fazendo é 15 me anos. expressar. Se fosse rebelde, eu faria com 15 anos pra ser revoltadinho pros pais. Eu nunca fiz isso, sabe? Então, pô. Exato. Até porque, assim, eu quis fazer isso quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu quis fazer tudo isso. Eu tentei Cara, ter eu não me autorização pra lembro. pintar cabelo. Eu não me lembro se eu quis ou não. Não, você não lembra se você fez ou se você não tinha autorização. Não, eu não me lembro se eu cheguei tipo, a querer fazer, entendeu? Porque eu mudei muito, sabe? Tipo, eu tenho uma fase que eu estudei numa escola, tipo, desde sempre, com meus amigos de sempre, pessoal, a escola tradicional, então assim, eu nunca tive muito contato. Quando eu fui no ensino médio, quando eu fui no ensino médio, que eu comecei, tipo, pô, troquei de escola pra uma escola mais nova, uma escola com professores mais novos, conheci pessoas mais diferentes. Então foi naquele momento que abri minha mente. E naquela época, sei lá, eu comecei a ter cabelo grande e tal, mas ainda nada. Eu já comecei a gostar mais de tatuagem, mas nada que eu quis fazer assim loucamente. Porque também eu acho que é questão de medo e respeito pelos pais, né? Mas depois, pô, eu fiz a Sim. primeira tatuagem com 18 anos, aí desde lá eu não parei, entendeu? Mas assim, eu acho que na adolescência eu acho que eu nunca cheguei. Se eu cheguei a pensar, nunca foi uma. Não foi tão marcante pra me lembrar hoje em dia. Assim, pode ter acontecido, mas eu não me lembro de, tipo, de ter uma fase que, tipo, eu quero muito fazer, não. Mas aí não sei. Cara, eu tive. Eu tive. Você falou de escola tradicional. Eu passei a maior parte da minha vida num colégio de freira, né? Então, Nossa, não, eu entendo bastante desse lado. Eu passei por uns meus perrengues. E, Aham. obviamente, no colégio também era proibido, assim, ter piercing, ter cabelo colorido. Um ou outro ali tinha, ali já pelos nossos 13, 14 anos, aparecia de vez em quando uma menininha ali com um brinquinho aqui em cima. Passava, assim, despercebido por causa do cabelo. Mas não ia muito longe, assim, sabe? E eu acho que o que me trouxe muito essa vontade eu sempre fui uma criança mais quieta, né? Nunca fui muito de bagunça. E eu comecei a me encontrar mesmo na época de internet. Então, ali a partir de 2008, quando tem um boom ali do Orkut e afins, eu me afiei, assim, me infundei realmente no computador e eu trocava ideia com gente do país inteiro, o tempo inteiro. Então, eu acabava conhecendo gente de formas mais diferentes e diversas possíveis, né? E aí começam outras fases também do Orkut que eu não acho que é legal a gente citar no mundo real. Vamos deixar essas partes quietas, porque não vale a pena. Mas, enfim, acaba que a partir daí começa a galera do Tumblr, né? Enfim. Então, principalmente eu acho que para as menininhas, né, a gente acaba também tendo essa forçação pelos padrões de gênero.
A gente acaba vendo os estilos mais diferentes, tenta copiar uma coisa ou outra, tem quem se encontre neles e tem quem não se encontre. E a partir dali eu comecei a ver bastante de perfuração, né? A galera que tinha ali uns snake bites maneiros, muita perfuração de septo, porque isso aí foi um boom, assim, realmente, dessa fase Tumblr, todo mundo tinha o septo perfurado. É, enfim, a partir daí eu comecei a ver um pouco mais, né, de perfuração e querer, né? Aí tinha aquela fase de pegar a argolinha do caderno, do aro do caderno, cortar o araminho e encaixar a linha onde você quisesse para ver como é que ia ficar um piercing. Enfim, então eu tive essa fase assim bem pesada, mas tanto por eu ser medrosa, né? Não só medo dos meus pais em si, mas muito mais assim medo da dor pelo que eu achava que ela seria e da cicatrização. Por eu ser medrosa, por eu ter todas essas limitações, né? Estudar no colégio de freira a maior parte da vida. Como é que eu vou entrar lá com piercing ou com cabelo colorido? Não tem como. É. Enfim, eu acabei deixando isso quieto, assim, deixando baixo e só sonhando com como eu queria ser quando eu fosse mais velha, né? É, E isso é uma coisa que mas eu tá tenho feliz. certeza que minha criança interior tá muito É feliz. isso que eu ia falar, isso que importa. Ai, que bom. O pior é se você chegasse na vida adulta e, tipo, ainda tivesse aquele sonho de criança, né? Nossa, isso pra mim é Exato. muito triste, tipo, você não ter essa possibilidade, né? Né? Isso é uma coisa que eu tenho, sei lá, eu posso estar falhando em muitas coisas assim na terapia, Uhum. mas em curar a minha criança interior do como ela acha que eu deveria me ver quando eu me olho no espelho, isso é uma coisa que eu acho que eu tô realmente começando a caminhar na direção certa. E isso foi uma dificuldade bizarra na minha adolescência, porque eu não me via em quem eu era, né? Então, pra Sim. mim, aquilo ali era o maior murro no estômago que eu tinha todos os dias, assim, sinceramente. Isso me rendeu muito problema. Ah, Muito problema de autoimagem, muito problema no geral, assim. imagino. É, mas agora você tá bem melhor, né? Você tá mais feliz com você mesmo, então isso que importa. Às vezes tem que passar por momentos ruins, Exato. né? Isso importa. Exato, né? Pra saber como seguir pros momentos bons também. Então, Sim, é. E em relação à tatuagem, você fez a primeira com 18 anos? Você demorou mais pra fazer? Ou. demorei mais do que pra fazer o primeiro piercing. Não é por quê? Por medo Porque também? eu Um pouco por medo, mas um pouco porque eu tinha muito aquela ideia de que a tatuagem tem que ser uma coisa muito bem planejada, porque ela vai ficar na sua pele para sempre, e quando você envelhecer, a sua pele vai ficar enrugada. Todo aquele lenga-lenga Sim, que te contam sim. o tempo todo. Sim, Então, eu sim. ficava também muito com isso na minha cabeça. E aí, eu demorei bastante. Eu fui fazer minha primeira tatu em 2017, se eu não me engano. E foi uma coisa meio louca, né? Porque em 2016 eu acabei perdendo a minha avó, que era uma pessoa muito, muito importante para mim. E uma das minhas ideias é que eu queria então fazer uma tatuagem para ela, né? Partindo desse primeiro momento. Então, tinha uma tatuagem que eu queria muito, que era uma letra de uma música da minha banda favorita, que eu queria dedicar para ela e queria que tivesse escrito no meu corpo, num lugar próximo ao coração. Então, eu deixei ela aqui, no meu braço, nessa parte de dentro, aqui do ladinho no braço esquerdo, né? E quando eu vi que eu fui conversar com os meus pais, já maior de 18, mas ainda tentando ser aceita, né? E perguntei, o que vocês acham, então, se eu fizer uma tatuagem? Meu pai virou para mim e falou, bom, se você quiser, eu te dou de aniversário. Ah, Eu que falei, legal. Pô, da hora. Ah. ganhei, ganhei. E também porque assim, Então, também imediato já fui. tinha uma razão, né, por trás também. Eu acho que talvez se você fosse, pô, eu quero tatuar, Exato. sei lá, quero tatuar, sei lá, qualquer coisa, sei lá, entendeu? Um beijo no pescoço. Talvez eles não iam ficar tão felizes, tá ligado? Não, mas aí eles sabiam já o que que era, né? Ah, Só que eu tive um extra, que foi quando eu acho que eu dei o primeiro passo pro, opa, talvez eu não queira só uma, né? E assim que eu falei sobre isso com meu pai, a gente não tinha muita noção do qual era um orçamento para fazer uma tatuagem, naqueles momentos já, né? Naqueles dias. Meus pais são tatuados, só para deixar bem claro. Meu pai tem tatu nos dois braços, coisa pequenininha, mas tem, então ele não pode falar de mim. Minha mãe também tem um monte, hoje em dia ela tem até a mão tatuada, então não pode que realmente me legal. falar um ai. Aham, da hora. Então não pode realmente reclamar. Mas como na época a gente não sabia do orçamento, meu pai me deu um orçamento um pouco maior do que me pediram, né, para fazer essa primeira escrita. Então eu encaixei mais uma tatu Ah, boa. para poder aproveitar o orçamento. E Ah, aí então eu fiz essa letra de música e eu fiz um death bat, que não vai dar para ver, mas tá aqui. tá, aham. É uma caveirinha Do, com asinhas de do morcego. A7X, né? Do Avenged Sevenfold. Exato, que é a minha banda favorita. Então eu A falei, letra, a pronto, tá letra aí, eu também? preciso tatuar. A letra aqui é So Sim. Far Away? Não, é Dear Ah, tá. God. Ah, tá. Entendi. Não, eu não cheguei nesse nível de clichê.
Eu tenho, pô, eu tenho. Aqui, assim, eu tenho You Only Live Once aqui, que é bem clichê, mas é pro Suicide Silence. Sabe aquela música You Only Live Once do Suicide Silence? Então, assim, é pra ele. É, tipo assim, não é pra ele, é, tipo, é baseado na letra dele. Só que as pessoas acabam, Sim. tipo, YOLO, levando pra. Então, assim, Aham. em relação à tatuagem clichê, tá tudo bem que eu tô acostumado. Ou fala que a música do. Sim. Acho que tem uma música do The Strokes também, com esse nome. Enfim, mas eu. É do E Suicide aí Silence. criam várias teorias do que podia É. ser sua tatuagem. Era só uma específica para uma música. Na verdade, eu ia fazer essa daqui de baixo e eu achei que ficou faltando um espaço aqui. Aí eu, pô, tava com essa música na cabeça e falei, faz logo. Aí eu fiz. Aí faz. Sim. Então, eu tive essa sorte, né? Que me deram um orçamento mais curto do que eu tinha de fato para gastar. Então aí eu falei, Ah, fazer maneiro aí. duas. E como começou essa relação com a do professor? Quando é que você começou a pensar em trabalhar com piercing? Como é assim, qual foi? Teve alguma pessoa que te influenciou? Teve algum gatilho? Como é que foi? Porque você fez a faculdade, você terminou a Cara, faculdade, você chegou a, tipo, ir direcionado para trabalhar nessa área e depois você recentemente, você falou tem que 3 anos, né? Que você tá 3 anos, você mudou tudo. Tipo, não, agora já temos um pouco mais. Agora eu já devo estar ali com 13 e pouquinho para 4. É que não. essa conta, para mim, ela é muito difícil de ser feita, porque foi até eu de fato começar a dizer, ok, eu sou perfuradora, teve um período, sabe? Então, desde o momento que eu comecei a fazer alguma coisa, e ali eu me toquei que eu não estava exatamente fazendo o que eu achava que eu deveria estar fazendo. Então, eu dei uma segurada. Até eu realmente começar a trabalhar com isso, falar, não, eu sou uma profissional dessa área, devo um tempo. Então, isso para mim é um período nebuloso. Se eu for contar de fato, assim, batido, eu já devo estar caminhando aqui pelos 4 anos, talvez. Entendi. Quase Você 4. começou a perfurar quando quando você trabalhava ainda no ramo lá? Tá. Sim. Na época eu trabalhava para uma ONG, né? Uhum. Só que era um trabalho em meio período. E então eu tinha metade do meu dia livre, né? Eu trabalhava no período da manhã e o resto da tarde eu não tinha nada para fazer. E nessa época eu estava namorando com o meu ex-marido, né? E ele é tatuador, né? Agora. Na época ele resolveu que ele queria voltar, ele queria começar a tatuar, aprender sobre. E, enfim, largar o emprego dele, começar a tatuar. E uma amiga nossa em comum conversou com ele, e eles tiveram a ideia de tentar fazer alguma coisa juntos, sabe? Tipo, montar um espaço, e aí dava para ele ali ter um início, já que ele já tinha começado ali a testar alguma coisa com uma pele artificial. Eu dei meu corpo para ele fazer os testes que ele quisesse fazer também, porque o importante é você começar, né? Senão, se você não começar de fato a fazer, você realmente não vai evoluir em momento nenhum. Enfim. Então, aí nesse momento, eles estavam pensando em montar um espaço para eles, começaram a ver sala para alugar, e eu me ofereci, né? Falei, olha, eu estou trabalhando em meio período, metade do dia eu não tenho nada realmente para fazer. Se vocês quiserem, para não ter que alguém ficar sempre disponível com recepção e etc e tal, o meio período que eu não estou trabalhando, eu posso fazer uma recepção para vocês e ajudar no estúdio, tentar fazer alguma coisa para esse processo, esse projeto andar. E aí, essa amiga que a gente tinha em comum, né, ela virou pra mim e falou: Bom, se você vai estar no estúdio dentro com a gente precisa te ensinar a fazer alguma coisa, porque não dá pra você ficar parada. Imagina um momento aí que deu um boom, acontece alguma coisa, a gente precisa de mais alguém, e aí? E eu pensei: Bom, tá bom, e o que que posso tentar fazer? Limpeza? Sei lá, porra, eu era de relações internacionais. Daí ela: Não, então eu vou te ensinar a perfurar. E essa amiga que a gente tinha em comum, ela era tatuadora e também perfurava. De uma maneira que hoje em dia eu já não vejo como exatamente o caminho, né? Mas era a forma dela naquele momento. E a partir daí a gente fez um trato, né? Ela me ensinaria o que ela sabia de perfuração, e depois a gente faria ali alguns dias de treino prático, né? Cobrando basicamente só pelo material e o que tivesse de extra eu pagaria para ela, né? E assim foi, de fato, a gente fez alguns dias de perfuração, gente a rodo, era realmente o dia inteiro para cima e para baixo, mas, de novo, seria muito legal se tivesse sido com a teoria correta, né? Se tivesse realmente aprendendo a coisa correta, se tivesse aquele volume de pessoas para fazer o prático. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Enfim. Então, eu comecei ali, aprendendo alguma coisa. Acabou que esse projeto desse estúdio deles nunca saiu, nunca aconteceu, mas ela me deu esse primeiro passo.
E a partir dali eu sabia perfurar e a gente estava começando a comprar materiais para montar o tal do estúdio que acabou não saindo. Então, eu morava sozinha com meu marido aqui em casa, que a casa é grande, né, aqui no Rio, e eu tinha quarto disponível na minha sala, na minha casa, que não tinha nada dentro, não tinha ninguém, era uma suíte. Eu pensei, bom, eu posso transformar esse quarto num lugar tanto para ele tatuar, como um lugar para eu perfurar também, né? E a gente pode trabalhar daqui, já que encontrar um lugar no Rio de Janeiro tá um caos. E aí a gente começou a comprar o que fosse necessário, né? A gente foi fazer pesquisa de lei de vigilância sanitária para ver o que precisava, descobriu que precisava de uma autoclave, por exemplo. Até então não fazia ideia do que era, nem como funcionava uma autoclave. Não tinha a mínima ideia, enfim. Tinha aprendido que eu podia esterilizar material com germe Rio, gente. Desculpa, no Rio de Janeiro aqui as coisas são precárias. Enfim. E aí a gente começou a montar, então já tinha uma maca, eu tinha joia, eu tinha catéter, que é o com que eu aprendi a começar a perfurar. Então, aos poucos eu fui começando a atender conhecidos e amigos, né, que sabiam que eu estava começando a aprender ali, e isso foi meio que se espalhando, né? Então, um amigo via o piercing que eu fiz no outro, e aí já vinha o, pô, tá, e você podia fazer esse piercing aqui em mim também? E aí foi crescendo. Às vezes era, tipo, marcava a gente de fazer alguma coisa aqui em casa, encontrar com todo mundo aqui. Todo mundo chegava aqui, a primeira coisa que rolava era uma fila de perfuração e depois a gente ia conversar. Então, aconteceram algumas coisas nesse meio tempo, só que eu estava fazendo, tomando com base que eu tinha aprendido, obviamente, mas eu não sentia que eu devia estar fazendo daquela forma, sabe? Quando você tá fazendo, mas você pensa, tipo, tá, mas por que que isso aqui faz desse jeito aqui? E por que que aquilo ali faz daquele jeito ali? Você não sabe explicar o processo? E eu nunca gostei disso. Eu nunca gostei de não saber fazer o link entre as coisas. Então isso me incomodava muito. E aí eu comecei a estudar e procurar como estudar. Então eu comecei a procurar curso, coisas online. Por acaso, eventualmente, bateu também a porcaria da pandemia, né? E aí ficou tudo ainda mais difícil. Eu lembro, inclusive, que o dia que foi anunciado que a gente estava entrando ali em lockdown, né, no início do ano, era meu penúltimo dia de uma aula que eu estava fazendo pessoalmente, né, ao vivo. Teve, enfim, presencial, sim. Eu conheci uma moça através de um estúdio onde meu ex-marido estava trabalhando, né? Que falavam que ela era a perfuradora e que ela ia ensinar a técnica do jeito. Então, assim, a gente morreu numa grana com ela, tanto eu quanto meu marido, porque ele também começou a aprender comigo a perfurar, né? Só depois que ele só ficou na tatu. Quando ele viu que o negócio era sério, ele viu que eu tava sendo chata, aí eventualmente aí ele ficou só na tatu. Mas, enfim, eu lembro que eu estava no penúltimo dia de aula dessa moça, né, dessa aula presencial, quando anunciaram o lockdown. E no dia seguinte seria quando a gente faria a prova, né, porque tinha uma prova escrita, e essa prova nunca aconteceu. Ela enviou no final de semana mesmo assim pra gente o certificado, sem prova, sem nada. Se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, saudades, fica aí, enfim. E a partir daí foi quando eu realmente fui tipo, tá, e aí agora eu tô parada, vou fazer o quê? Eu vou estudar. E aí eu começava a pesquisar uma coisa aqui, uma coisa ali, acabei caindo num grupo de estudos online, que eu não sei se eu posso citar o nome do dono, não sei se ele ficaria bravo, não sei, então eu vou ficar quieta, que foi onde eu conheci o senhor Zeca Campos, que é o grande responsável pela minha evolução profissional no geral, assim, o Zeca, eu posso dizer que eu chamo ele de um monte de apelidos, entre eles de tio, de sacanagem, assim, porque como eu tenho o nome parecido, o nome igual, né? Desculpa, ao da sobrinha dele, eu comecei a pentelhar, né? Chamando ele de tio por isso. Mas ele foi uma senhora figura paterna real, assim, não só profissionalmente, digo isso com toda certeza. Ele segurou minha mão do momento que a gente se conheceu e dali para frente ele me puxou, sabe? Então, tudo, 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 tudo. Eu preciso de qualquer coisa. Geralmente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: vou falar com o Zé. E aí a gente conversa. Às vezes eu preciso de um conselho. Às vezes eu preciso que ele me mande só calar a boca e dormir porque eu tô pensando demais. Entende? Mas geralmente eu recorro a ele. Porque realmente, se eu posso falar alguma coisa da minha evolução profissional, foi porque ele segurou a minha mão. De verdade. Que legal.
Às vezes a gente precisa de um guia, assim, né? De alguma pessoa para orientar. Às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa mais velha, às vezes é tipo, sabe? Mas assim, então você nunca. Então você acabou nunca ficando no estúdio, então. Você, tipo. Acabei ficando, Ah, você acabou porque ficando. a pandemia não foi tão bem respeitada, Ah, tá, no Rio de entendi. Janeiro principalmente, Sim, sim. né? E como era um trabalho assim, eu tinha acabado de largar, assim que a gente. É que eu não cheguei nessa parte, desculpa, acabei pulando, na verdade, foi Relaxa, mal. relaxa. Mas depois que, depois que eu comecei a aprender, e pouco antes de eu começar a fazer esse curso com essa moça, né, antes de começar a pandemia, eu estava num estúdio em Copacabana, foi o primeiro estúdio que eu comecei de fato a trabalhar. Era uma sala comercial, na verdade, com um amigo meu. A gente dividia espaço, mas, de novo, eu estava lá até o momento que eu estava fazendo essa aula com essa moça, na pandemia. A pandemia começou, na verdade, né? O estúdio teve que fechar as portas porque não tinha como funcionar num prédio comercial. Era impossível financeiramente manter, né? Mas mais para frente, para o final do ano, né? Eventualmente a galera cansou de ficar dentro de casa. Isso é verdade. Aqui no Rio foi, enfim, totalmente desrespeitado e começou aquela coisa de, agora pode sair se for com máscara. Ah, agora pode sair se for assim. Enfim. E eu precisava trabalhar, querendo ou não, né? Eu tinha que ganhar dinheiro, eu precisava sobreviver. Por mais suporte que eu tivesse, né? Porque eu tive muito suporte, sim, dos meus pais. Meu ex-marido tinha suporte pra caramba dos pais dele também. As nossas famílias se ajudaram muito, né? Por mais suporte que a gente tivesse, a gente queria viver a nossa vida, nosso dia a dia, enfim. Então, surgiu um estúdio também com um nome grandinho, nessa época, na Barra, onde eu comecei a trabalhar, e ele também tinha uma filial aqui na Tijuca. Então, eu ficava, nessa época, eu acabei ficando dividida, né, de um lado para o outro entre estúdios. E nesse momento também, eu e meu ex-marido resolvemos que a gente ia montar um estúdio em Ipanema. A gente, enfim, conversou com na época era uma barbearia no andar de baixo. Eles tinham um segundo andar que estava vazio, né? Não tinha nada e estavam querendo sublocar. E tinham visto nosso trabalho já também online e tal, tanto do meu marido quanto o meu. Resolveram, bom, por que não botar alguma coisa com a arte corporal, né? Porque de acordo com a nossa cabeça naquele momento, né, faria sentido. Depois É, eu mas descobri que hoje, não faria o mínimo. mas hoje em dia, tipo, hoje em dia qualquer barbearia tem tatuagem, piercing, como Tem todo tatuagem. estúdio tem barbearia. Tipo, é bizarro isso, é bizarro. Exato, exato. Então eu fiquei nesse estúdio ali na Barra, dividindo com a unidade aqui da Tijuca, né, também, por um tempo, né, até a gente conseguir terminar de montar as coisas nesse estúdio em Ipanema, né, e aí sim, realmente, aí foi um momento que eu comecei a montar uma sala de esterilização, eu já tinha essa preocupação, e aí foi um momento que eu estava realmente pensando em fazer um processo ali, pensando na biossegurança. Já foi um momento diferente para mim como profissional, já foi um passo extra, eu já tinha um pouquinho mais de noção do que eu estava fazendo. Então, até esse momento, né, eu fiquei trabalhando ali nesses dois estúdios, e depois, assim que eu tive, vieram as autorizações da vigilância, etc e tal, a gente começou a atender nesse estúdio em Ipanema. E, bom, daí pra frente foi um pula-pula de um lado pro outro, foi uma troca de estúdio do caramba, eu troquei muito de estúdio, a gente sacaneia até porque é muito complicado ser perfurador no Rio de Janeiro. É muito complicado ser perfurador no Rio de Você já Janeiro, pensou isso? Você principalmente se você pensava, pensa em estrutura. você pensava em sair do Rio por causa disso? Nunca tinha pensado até então. Principalmente porque eu tenho um problema muito chato chamado autocrítica. Então, eu não me achava capaz de fazer alguma coisa além. Por mais que eu estivesse me esforçando, eu sempre me vi como uma formiguinha muito pequena. Até hoje eu me vejo. Eu só parei de dizer enfim, conversas e afins que eu sou um bebê de fralda porque uma hora eu levei uma bronca. Porra. Falando, cara, olha só, já tem um tempo que você tá fazendo isso, você não é um bebê de fralda. Desculpa, tá bom, então não sou mais um bebê de fralda. Mas eu sempre falei, inclusive, que eu sou um bebê. Porque, pra mim, eu tô muito num passo muito inicial, assim. Enfim, isso é uma questão que abre várias conversas e vários debates que eu tive até com outros perfuradores. Inclusive, eu tive essa conversa mais especificamente com uma amiga minha queridíssima da Espanha, a Elia, nessa minha última ida ao Evolve, né, em Ohio. E a gente estava falando sobre como é você ser um perfurador jovem, né, quando você tem síndrome de impostor, assim, sabe?
Sim, também Porque tem um pouco você isso. vê. Pois é, porque você se vê num lugar que às vezes as pessoas levaram 20 anos pra chegar e você fica assim: o que que eu tô fazendo aqui, irmão? Quem me botou aqui? Quem teve essa ideia idiota de me colocar aqui? Da onde surgiu isso? Quem pensou nessa besteira, É, mas né? às vezes você E nem aí você precisa, pensa que você não é tipo. capaz. Você nem precisa, tipo, ter chegado tão longe assim. Às vezes você tá, tipo, às vezes se você faz um bom trabalho, as pessoas te elogiam e você fala, eu não sou tão bom assim, não ficou tão bom assim. Exatamente. Você fica Sim. tipo, cara, não, vocês estão pensando isso aí porque não são vocês que estão olhando do meu ponto de vista, mas isso aí é um surto de vocês. E eu me senti, ainda me sinto, sinceramente, muito por aí, porque, de novo, eu tô aqui 3 anos, vamos dizer assim, em média, né? Se eu não for contar aí esse tempo meio nebuloso. Uns 2,5 para 3 anos aí, sei lá, que eu tô perfurando. Quanto tempo é isso? Se a gente for contar com as pessoas sensacionais que eu já vi, com muito mais tempo que eu, mas aí a gente também fala, né, que tempo nem sempre significa qualidade, né? A gente também vê pessoas que desistiram de evoluir e já tem 20 anos É, aí de trabalho na fazer a mesma coisa desde perfuração sempre. e fazem a mesma coisa, exato. Então, é um negócio, é um rolê bem complicado, né? Sim, Quando a é, gente olha esse nem só pra prisma. piercing, pra qualquer coisa, assim, às vezes, tipo assim, eu que tô numa carreira mais, eu sou marketing, trabalho em marketing publicitário, e, tipo, eu fico vendo, sei lá, tem gente da minha idade, 25 anos, que tá, porra, sendo gerente, que tá ganhando super, trabalhando em, tipo, empresa foda, e, tipo, eu tô trabalhando bem, tô ganhando, assim, razoável, mas assim, tipo, não dá pra se comparar pro outro, sabe? Não dá pra ficar se comparando, sabe? Às vezes você Exato. tem que aceitar o seu momento, aceitar. E assim, se você tem essas coisas que você merece, sabe? Se você não foi canalha, não passou a perna em ninguém, É. aí, assim, obviamente pode chegar Aí tá fazendo isso. valendo. Se você não fez isso, você tem que, tipo, acreditar em você, né? Sim, sim. E aí, isso é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, exatamente por toda a questão da própria autocrítica, né? Eu sempre achei que eu não estava fazendo, sempre acho, tá? Isso não foi uma coisa que passou ainda, que eu não tô fazendo tão bem quanto eu poderia. Sim, Então, eu tô eu sempre me tenho muito cobrando isso, num sim. nível Sim. absurdo, e isso já me levou a parafuso, assim, 500 vezes. Volta e meia eu tô num surto diferente, que eu tô, cara, eu só tô fazendo merda. E aí depois você para e pensa, cara, não Ah, é bem é. assim, calma É, aí. às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Porque às vezes é bom que, tipo, pô, eu quero me aprimorar mais, eu quero melhorar mais, porque eu quero, tipo, eu acho que o meu nível é maior. Ou você pode também, se, tipo, se travar por isso, e, tipo, não vou fazer mais porra nenhuma, eu não consigo mesmo, isso. Aí fica nessa coisa, né? Exatamente. Sim, pô. Exatamente. E eu acho que, na verdade, o piercing só continuou sendo uma coisa na minha vida, assim, existindo, mesmo existindo essa autocrítica, é muito por questão de amor, né? Porque tem várias outras coisas que eu comecei a fazer na vida e que eu achava, assim, quando eu começava, eu pensava, nossa, eu vou fazer isso pra sempre. Uhum. 2 meses depois, a pessoa já tá tipo, eu não tô conseguindo fazer bem o que eu tô fazendo, então eu não quero mais. E aí você vai embora e você muda de hobby, né? Então, piercing realmente foi uma coisa que acho que muito por juntar muitas das áreas que eu gostava muito, virou uma paixão muito fácil para mim, né? Porque ali ela envolvia, querendo ou não, um pouquinho da área de saúde, porque querendo ou não, você tem que ter alguma noção, tá? Não vou dizer Claro, que a gente tem claro. o mesmo conhecimento que a gente não tem, mas alguma noção você precisa ter. Querendo ou não, né? Tem um lado ali artístico, uma decoração, né? Que já era uma coisa que eu também curtia. Lembre-se dos brincos 500 que eu ia colando na minha orelha, né? Sempre curti. Mas ali também entra um lado que é, para mim, o mais importante, que é o do você tentar ser útil de alguma forma e cuidar do outro. Eu Sim. descobri no piercing uma forma de cuidar de É, pessoas. tanto que agora você tá na sala solidária com esse propósito também, né? Tipo, não, né? Também, Sim. exato. Então, eu descobri muito no piercing uma forma de cuidar de pessoas. Cara, é uma coisa que eu sempre repito para as pessoas é pouca coisa é tão recompensante, é tão gostosa quanto você ter uma cliente que passou, por exemplo, sei lá, vou contar esse específico assim, porque esse para mim foi um caso que me quebrou. Era uma senhora de 70 anos, né? Ela passou a vida inteira dela sendo impedida de fazer uma perfuração. Ela sempre quis fazer um piercing no umbigo. E ela passou a vida inteira dela sendo tolhida de fazer o que ela queria, né? Porque a família falava, primeiro, vamos, em português claro, carioquês, né? Isso é coisa de puta e marginal. E isso era o que se dizia para qualquer pessoa mais antiga, vamos dizer assim, né? Quando ela queria fazer um piercing ou uma tatuagem, né? Então começa por aí, depois
enfim, o estigma segue, e aí de repente, não é porque você tá muito gorda, é porque você tá muito magra, e aí aos 70 é porque você tá muito velha. Nunca tem um momento correto, né? E aí essa senhora me procurou uma vez, quando eu estava em Ipanema ainda, né, trabalhando, para fazer uma perfuração no umbigo, e perguntando se ainda tinha como, se não ia dar problema na cicatrização por ela já ter aquela idade avançada, enfim. Fiz todo um estudo do caso dela já nessa época, né, uma anamnese legal, para ver se realmente ela não tinha nenhuma condição de saúde. Geralmente pessoas mais velhas tendem a ter alguma coisa, enfim. Fiz uma pesquisa legal com ela, vi sobre joalheria, tudo, e fizemos a perfuração. Cara, o sorriso daquela mulher no espelho, quando ela viu que ela tinha feito o que ela queria fazer. Para mim, aquilo ali é tipo, é a melhor recompensa que você pode ter pelo seu trabalho, sabe? É você ver o que que ele causou, como foi o impacto daquilo ali que você fez na vida de outra pessoa. E a maioria das pessoas fica tipo, ai, mas tu botou um brinco ali, cara. O que que tu fez? Só botou um brinco. Tu acha que isso fez diferença? Cara, para aquela pessoa Sim. faz. Para mim faz. A gente nunca Pra sabe, mim né? A faz. gente Eu me nunca ver sabe que. hoje desse jeito, pra mim faz. Então, pô, então por isso, viu? Isso é uma coisa pra você se valorizar, porra. Ah, tô ruim não, aí, viu? Cara, Sim, sim. mas que Então, legal. pra mim, acabou trazendo muito esse lado também do você cuidar de pessoas. E aí eu acabei também, obviamente, né, também muito por influência do Zeca, já conversando mais com o Felipe, que é o Felipe Campos, também sobrinho dele. A gente já sempre falava muito e eu ouvia muito também sobre uma ética de trabalho e uma forma diferente de você recepcionar os seus clientes, de você cuidar e tratar os seus clientes. E aí começou a minha segunda parte do que é você cuidar das pessoas também, né? Porque eu comecei a ver pessoas, receber clientes, né, que tinham passado por outros lugares, tinham passado por traumas absurdos para serem perfurados. Eu passei, sendo muito sincera, tá? Enfim, tanto na minha do septo, que foi infernal, mesmo sendo rapidinha, assim, eu me senti desamparada em vários sentidos, quanto nos meus rolês com as minhas perfurações de aba nasal, né? Porque aqui agora eu tenho esses dois que são bem recentes, né? Foram feitos no início agora do ano, mas a minha perfuração, a primeira perfuração foi feita, enfim, eu passei por vários perrengues com ela, tive que reperfurar por cima. Foi um negócio muito louco e também foi uma situação muito complexa. Eu também tive perfuração nos mamilos e foi, cara, foi uma das piores experiências da minha vida, sinceramente. Eu tenho Perfurar nos meu dois. mamilo foi a pior Eu experiência. tenho nos dois, e tipo assim, até que assim, eu fiz com o Kami, não sei se você conhece o Kami Piercer, e assim, foi muito tranquilo a perfuração, só que é aquela coisa, dói demais, mas foi tranquilo até. É, obviamente é Então, na diferente o ser verdade, o meu foi masculino do feminino, mas. traumático. Não, o meu foi traumático, na verdade, não pela mera perfuração, né? Porque existe aquele, porra, você pode fazer o procedimento perfeito, a pessoa ainda sente dor, ela tá sendo Claro, perfurada. claro, sim. Tem esse. Mas tem quando você tem o extra, além do que já era necessário para perfuração, Ah, né? tá. Uhum. Então, o meu procedimento, ele foi muito particular, né? Ele foi feito de uma forma meio coagida, dizendo por assim. Eu não queria fazer naquele dia, não achava que aquele era o momento. É, bom, como mulher, eu posso dizer, eu estava um dia do meu ciclo menstrual, então meu corpo estava sensível para um caramba, então eu já sabia que não era para ser feito naquele momento, né? Mas eu fui, de certa forma, coagida. É, num, tira a blusa logo, vambora, vamos fazer. Você vai fazer agora, você vai fazer agora. E eu fui, e foi uma perfuração feita com espessura incorreta, com joia em material incorreto, com joia em formato incorreto. Foi assim, foi uma dança de erros, posicionamento errado. Foi tudo feito da forma incorreta. Então, a minha experiência, ela já foi muito mais complicada pelo momento de perfuração em si. E eu comecei a pensar, depois de ter essas experiências ruins e de receber clientes que me contavam coisas parecidas, que aí eu percebi que, putz, não fui só eu. Não é uma coisa tão incomum. E aí eu comecei a tentar ter uma abordagem diferente também com os meus clientes no momento da perfuração, de tentar ver isso de uma forma um pouco mais humana, né? Eu não sou muito fã dos termos de furinho humanizado, nem nada do tipo, né? Porque eu acho meio louco, enfim, tema para outro rolê. Mas eu acho que tentar trazer um pouquinho mais de conforto para o seu cliente, um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de conhecimento, são coisas muito necessárias. E aí, quando você entra com um cliente que já é traumatizado na sala, ele vê, né,
que você explica o que você está utilizando no corpo dele, você quer que ele saiba realmente como cuidar daquilo, você se oferece para cuidar, né? Tem cliente meu que tem medo de limpar a perfuração nas primeiras semanas, cara, eu mando voltar para mim, falo, ó, tá com medo? Não tem problema, me encontra aqui daqui a uma semana, eu vou te fazer a tua primeira higienização, não tem cobrança para isso, vambora, sabe? Isso sempre foi uma prática minha, porque a pessoa já vai passar por um furo, cara, ela não precisa passar por mais que isso, sabe? Então, ter essa cabeça de que você está lidando com o corpo de uma pessoa, de um ser humano, saber que você precisa pedir permissão para se aproximar dessa pessoa, ter realmente esse ambiente diferente, né? Não fazer uma linha de produção, senta, fura, tchau. Eu acho que é uma coisa muito importante. Isso também me trouxe uma visão muito maior de cuidado com o cliente, né? Que era o Legal. cuidado que eu queria ter recebido quando eu fui cliente. Sim, sim, faz sentido. É, cara, é que o que não falta é profissional ruim, profissional apressado, profissional que, tipo, ele quer fazer pela quantidade, não pelo cuidado. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo pra, tipo, assim, mesmo eu não sendo piercer, nem tatuador atualmente, tipo, eu sou a pessoa meio que dos meus amigos que são mais assim, que não sabe tanto, eu sou meio que centro de formação, eu sempre falo, cara, vê bem o O piercing, guru. vê bem, tipo, mesmo não sendo profissional, eu entendo bastante, então eu meio que viro centro de formação pra muitos, sabe? Eu falo, cara, vê bem o trabalho da pessoa, vê que material ela usa, vê como é que é o estúdio que ela trabalha, vê os comentários nos posts, assim, conversa com ela, sabe? Vê tudo direitinho, não faz pela emoção, porque se faz pela emoção, vai, eu tô aqui em São Paulo. Eu tô falando Galeria do Rock, porque Galeria do Rock tem um monte de, tipo, gente, né? Enfim, Sim, o cara tá no meio do rock, vai por ela emoção, eu vou fazer ali, tá R$ 30, vamos lá fazer. Entendeu? Tipo, enfim, não faça isso, toma cuidado. Eu sempre falo essas coisas porque, cara, às vezes você acha que não vai dar nada demais e vira um trauma pra você que você não, às vezes não quer nem mais fazer piercing exato. porque teve uma experiência ruim, né? Cara, eu demorei muito pra ser perfurada de novo, assim, depois de perfurar os mamilos. Uhum. Demorei bastante. Foi bem, bem complicado pra mim. Então, eu entendo realmente que às vezes é um trauma que trava a pessoa por muito tempo. Sim, sim. Pra mim, principalmente, que já tenho medo de agulha, É. cara. Putz, isso foi um extra, Aham. assim, que acabou com a minha vida. Nossa, imagina. Hoje em dia ainda tremo pra ser perfurada, só pra deixar claro, eu ainda vou chorando. Mas um pouco menos, um pouquinho mais segura. Eu fico com medo, mas nada tipo assim, eu fico com medo mais por conta da, assim, sei lá, eu até gravei um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre dor, tipo assim, eu meio que aceito que eu vou sentir dor e tipo assim, eu fico nervoso porque eu quero que fique bonito. Mas assim, sei lá, eu tô mais tranquilo em relação a isso, não sei, mas é meu jeito. É, Pra finalizar nosso papo, estamos já 1 hora conversando, foi bem legal, Ui, o papo fluiu bastante. Mas assim, me conta, você tem algum projeto para esse ano? Você tem algum. Você acabou de voltar dos Estados Unidos, você estava falando comigo lá antes de gravar. Quais são os seus planos para esse ano 2023? cara, esse ano eu pretendo fazer algumas viagens, assim, algumas muitas, se possível. Porque eu realmente gostei da vida de ser nômade, então isso eu senti que isso aí ia virar um problema quando eu comecei, sabe? Porque eu já vi que, gostei. Aham. Então, eu tenho alguns projetos sim, eu pretendo não continuar aqui no Rio, na verdade, eu nem voltei a perfurar aqui. Não estou atendendo aqui, eu estou aqui realmente de férias, aproveitando a minha família por enquanto, mas eu ainda pretendo fazer mais umas paradas, ainda pretendo esse ano, se possível, parar em São Paulo, em Minas, também tem a conferência da PPBR, né, em Minas esse ano, também estarei presente. Ainda pretendo ir ao Chile, se possível, talvez dar um pulinho no México, voltar para o Ohio. Então, assim, a Legal, gente tá bem sim. numa bagunça. Você tem pessoas que você conhece nesses lugares, né? Sim. Ah, então. Cara, eu tenho uma bolha que eu falo sempre, eu sou uma sortuda do caramba. Aham. Porque eu criei uma bolha de pessoas maravilhosas que estão sempre me É acompanhando. porque, Então, tipo, cara, eu não tenho nem medo, assim. a ideia da PPBR, eu sinto que é, tipo, eu até conversei com. Ai, me esqueci, com o André Fernandes. Tipo, sobre isso. Tipo, é uma comunidade, né, cara? É uma comunidade pra você trocar informação, pra você fazer. Pra você. Sabe, pra você ter esse ponto de encontro, pra você ter esse ponto de, tipo, de conhecimento. E também a célula solidária, querendo ou não, vocês conversam, vocês convidam pistas da toda a América Latina também. Então, assim, você acaba tendo você conversa, vai no papo, você vai fazendo conexão, né? Mas é muito bom Ah, isso. querendo ou não, a gente acaba conhecendo gente pra caramba. E entre nossa bolhazinha mesmo, na própria sala solidária, a gente, sempre que precisa, sempre que pode, a gente tá se ajudando nesse quesito. Sim. Se precisa ficar um na casa do outro, na cidade do outro, show de bola, a gente conversa e ajeita.
realmente a gente tem uma comunidade, né? Então eu realmente falo que eu sou uma senhora sortuda, porque eu me enfiei numa bolha de pessoas maravilhosas que têm pensamentos muito parecidos com meus e são muito acolhedoras. Então é como se você fosse ter uma casa em qualquer lugar do mundo que você resolvesse ir. Portanto, que você conheça as pessoas certas, né? E você tenha realmente aquele sentimento mútuo, que é o que eu acabei encontrando com essas pessoas, você tá sempre em casa. Que Você tá legal. sempre em casa. Sim, maneiro. Você quer falar mais uma coisa? Se quiser pedir, chamar uma pessoa para te seguir. Eu sei que muitas pessoas que vão ver isso aqui já te conhecem, mas se quiser compartilhar seu Instagram, falar outras redes sociais e pra gente finalizar, fica à vontade. Uma mensagem final, Bom, assim, sei lá, uma frase de efeito. uma frase de efeito? Não, eu não tenho muita frase de efeito. Eu não tenho memória, na verdade, pra ter frase de efeito. Acho que seria metade dela rápido. Aham. Mas não, na verdade, só queria te agradecer muito por essa conversa. Foi mais uma das coisas que me fez bater na minha síndrome de impostora, tá? Só pra deixar bem claro que eu fiquei, cara, por que raios? É, Então, sim, muito obrigada de verdade. Muito obrigada por todo o carinho que você tem também com o coletivo. O coletivo, para mim, é parte da minha alma. Então, ter uma pessoa que apoia o coletivo, para mim, também é uma forma de. É alguém por quem eu sempre vou ter muito carinho, com certeza. Então, eu queria realmente te agradecer por tudo isso. obrigado. Ah, claro, e dizer para as pessoas ficarem ligadas no coletivo, que esse semestre a gente está com uma ação muito legal com a FAZ, né? E a gente tem muita roda de conversa maneira para sair. É isso, pessoal. Não esquece de seguir a Thay, é Blue is the Law. Blues the Law. Que vai estar escrito aí embaixo da imagem da câmera dela. E também é o coletivo Sala Solidária, que é @Sala Solidária. E é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever. Estamos chegando a 1.000 inscritos. Não esquece de deixar o like e seguir ela, seguir nas redes sociais. E é isso, até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Obrigada.